Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Mykhailo Mudryk, porque foi confirmado pela imprensa britânica que ele está suspenso preventivamente do futebol até que se chegue a um veredito em relação ao caso de antidoping dele, né? Para quem não sabe, o Mudryk testou positivo em um exame de urina, agora surgem mais informações, para uma substância chamada melodium, né? Que, segundo o que saiu da imprensa também, ela não está disponível para uso lá no Reino Unido, né? É um remédio assim, que é utilizado para tratamento de cardíacos, mas que pode ajudar na recuperação física de atletas, aumentar a resistência, pelo que foi dito, por isso é uma substância que a Agência Mundial Antidoping proíbe. E aí, esse exame de urina deu teste positivo e é um exame que, assim, esses testes eles são enviados regularmente a várias entidades, inclusive a Federação Britânica, que é a FA, e a FA viu que o teste foi positivo e suspendeu o Mudryk preventivamente, né? E assim, é uma situação, né, que o jogador até agora no Chelsea é um flop. Eu acho muito, assim, muita gente pode tentar defender falando que, olha, ele é um jogador em desenvolvimento, ele é um cara que ainda não descobriu o seu total potencial, mas eu acho que isso é uma justificativa para desempenhos que não correspondem ao valor que foi pago, né? Talvez correspondem a um atleta que sai de uma liga como a ucraniana e venha para a Premier League. Não estou dizendo que o cara é ruim, porque ele tem talento, ele tem fisicamente, assim, muita velocidade, tudo isso. Eu acho que ele tem qualidade, mas é um cara que não usa bem as ferramentas que tem. E aí, nessa situação, o cara vai produzir pouco. Às vezes acha um belo gol, né? Como ele fez várias vezes, inclusive, tem belos gols pelo Chelsea. Inclusive, nessa temporada, os gols dele pela Conference também foram muito bonitos. Mas a questão do Mudryk é um atleta que, assim, veio com uma responsabilidade enorme, porque não importa o quão jovem você seja, quando você chega por 70 milhões, você tem que melhorar a posição de imediato, né? Essa é a pressão que existe no mundo do futebol. E ele não fez. E agora, né, a situação é pior porque tem concorrência. Antes, quando a sua concorrência era o Sterling, as pessoas até passavam pano, né, pro desempenho. Olha, ele não tá jogando bem, mas olha o Sterling, entende? Hoje não é assim. A concorrência dele na posição ou é o Pedro Neto ou o Jadon Sancho, que são jogadores mais competentes. Então, a gente tá vendo ali uma situação em que há muita pressão para ele performar bem, em que ele precisa mostrar evolução de alguma forma, e agora ele está suspenso preventivamente do futebol, que não é apenas a questão de você não poder jogar, você não pode treinar com a equipe, você vai ter que treinar separadamente, instituições não reguladas pela FIFA, qualquer entidade de futebol. É uma situação complicada, inclusive pode até haver punições para quem está trabalhando com ele, né? Tipo, às vezes acontece isso, né? Se o cara trabalha com alguém que está suspenso por doping, né? Ele não pode trabalhar no esporte por um tempo também. Tem esse tipo de situação, então ficar suspenso, não sabemos por quanto tempo, é uma situação catastrófica, né? E assim, não é o único caso de melódium na história do esporte. Eu vou pegar um bom exemplo. Maria Sharapova, tenista russa, já teve um caso de melódium e ficou suspensa por 18 meses, né? E assim, isso acabou com a carreira da Sharapova, essa é a verdade. E a gente fala muito sobre essa questão do doping, intencional ou não, a entidade é muito dura porque eles querem evitar um novo Lance Armstrong, entende? O Lance Armstrong, eu vou repetir de novo, ele é o maior caso de doping da história. Ele é o cara que ganhou 7 vezes seguidas o Tour de France, que é a maior competição de ciclismo, virou um dos maiores atletas da história, o cara é uma história de superação, né? Nos anos 90 teve câncer e superou o câncer andando de bicicleta, era o herói do esporte para muita gente. Aí em 2012 é revelado, o cara correu dopado a carreira inteira o cara tava dopado. E aí, tipo assim, passou despercebido por todo mundo, né? E dizem até que ele tinha um cartel de doping, de um negócio desse jeito. Então, olha o caos que foi, né? Por causa, tipo, pro esporte, saber que um dos seus maiores nomes era uma grande fraude, entende? E, assim, eles querem evitar, e hoje é tudo muito mais rígido, tudo é muito mais duro, e vamos ver o que acontece disso, né? O Mudryk é um jogador que tem 23 anos de idade, né? Ele é jovem, ele tem ainda tempo para dar certo, entende? O próprio Sancho é um bom exemplo, né? Um cara que explodiu lá com 18, 19 anos, muito cedo, muito jovem, foi pro United, foi uma decisão que acabou não sendo boa para ele, né? Foram temporadas ruins por lá, e agora o cara tá aí no Chelsea jogando bem. Mas lembra, ele tem 24 anos, ele ainda tinha tempo, né? Dava para salvar a carreira dele, e agora ele tá tentando fazer isso. No momento parece que tá tendo sucesso, vamos ver se ele continua, né? Mas a questão é, dá tempo ainda de salvar a carreira e o
Mudryk ainda tinha tempo para dar certo, né? Alguns não vão ser tão precoces quanto alguns jogadores como o Kylian Mbappé, que já 19 anos já era um ET do futebol, entende? Não, alguns demoram mais, alguns precisam se lapidar e às vezes é um processo mais lento para alguns tenistas, mas para tenistas, esportistas, entende? Futebolistas, né? Eu falo tanto de tênis que eu acabo colocando aqui no meio, mas fato é que assim, a gente está tendo essa situação que é terrível para o atleta, não é bom para o Chelsea agora que está na fase excelente, né? Mas eu já falei aqui, para o Chelsea, eu acho que eles têm muitas soluções para isso, né? Eles podem colocar o João Félix, um Cucu para o lugar dele, não é uma queda de performance grande, se bobear até um acréscimo, dependendo da situação. E assim, o João Félix já jogou bem, inclusive, pela ponta esquerda na temporada, então não acho que está de todo mal para o Chelsea a saída do Mudryk, porque ele não é um titular, ele não é um cara que vem tendo maior impacto no clube na temporada, né? E na Conference você pode colocar o Tyreek George, na hora que chegar o mata-mata, eventualmente você coloca os titulares, então o Mudryk já, teoricamente, já perderia espaço com o passar da competição. Vamos ver a resolução disso. Ele se defende, diz que não usou substâncias ilegais e agora é ver o veredito que vai ter, e se o segundo teste for limpo, talvez ele consiga se livrar disso até mais cedo do que a gente pensa. Mas a punição normalmente é de 4 anos, contendo uma redução que pode levar 18 meses no melhor dos casos. Foi o que aconteceu com a Sharapova. A punição era maior, foi reduzida, então é ver o que acontece, porque 18 meses afastado do esporte sem poder treinar, sem poder fazer nenhum tipo de relação com os jogadores, cara, é um estrago gigante, né, na carreira de um atleta. Mesmo que ele ainda tenha tempo, porque com 18 meses ele ainda vai ter 25 anos de idade, né? Mas a questão é um estrago muito grande para o Chelsea aquele negócio. Pagou 70 milhões de euros num talento que não conseguiram lapidar até agora. 2 anos no clube e o cara evoluiu muito pouco, né? Isso se evoluiu, sério mesmo. Tipo, eu não consigo ver tanta melhora no Mudryk, né? Talvez umas coisas ele realmente está melhor, né? Mas sei lá, né? Tipo, ainda acho que ele deve muito pro que a expectativa que foi criada. O Chelsea, pra mim, eu já falei isso aqui várias vezes, pelo valor que se pagaram, né, no Michalio Mudryk, era negócio ter ido atrás do Rafael Leão, porque ele também é jovem e ele já é mais pronto, né? O Chelsea deveria ter ido atrás, mas às vezes é aquela necessidade de tentar desbloquear o potencial em certos jogadores. Às vezes você acha um Cole Palmer, fantástico, mas tem horas que você tem que ir um pouquinho mais garantido, né? Tipo, mesmo, por exemplo, investimentos pesados como o Caicedo e Enzo Fernandes, que são jogadores que tinham essa questão do potencial, eles já estavam mais prontos para a produção em questão imediata do que um Mudryk da vida. Esse era um cara que foi muito caro para alguém que você tinha que lapidar tanto antes de produzir bem no clube. Então, vamos ver, né? A situação é difícil, suspensão preventiva, e é uma demonstração, né? Se você não for grande no esporte, né, um cara de muito protagonismo, é isso que acontece com você. Suspensão preventiva, o direito à defesa vai ser bem complicado, então, a ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.